Para tudo, agora. Acabei de assistir algo que destruiu completamente minha visão de futuro. E em 3 minutos vai destruir a sua também. Doutor Roman Yampolsky, o homem que inventou o termo segurança de IA há 15 anos. 20 anos de pesquisa. O maior especialista do planeta neste assunto. Conclusão dele, depois de 2 décadas estudando isso: nós não sabemos como tornar inteligência artificial segura. E mesmo assim, estamos correndo para criar superinteligência o mais rápido possível. 2022, 7. 2 anos. Inteligência geral artificial completa. 2030, 5 anos. Robôs humanoides funcionais. 99% de desemprego. 2045, 20 anos. Singularidade. O ponto onde você não entende mais nada ao seu redor. Seu emprego? Tem prazo de validade? Todos têm. Desligar o computador se der problema? Impossível. Ela te desliga primeiro. Controlar algo mais inteligente que você? Impossível por definição. E tem mais. Ele está quase 100% certo que vivemos numa simulação. E os argumentos são irrefutáveis. 8 bilhões de pessoas usadas como cobaias sem consentimento. As maiores empresas do mundo correndo para criar algo que pode nos extinguir. Bilhões de dólares apostados na nossa sobrevivência. E você nem sabia que estava no jogo. Tirei 12 lições dessa conversa. 12 verdades que vão virar seu mundo de cabeça para baixo. Se você quer continuar na ilusão de que está tudo sob controle, sai agora. Mas se quer averrar a verdade, mesmo quando ela dói, fica. Porque depois disso, você não vai mais ver o mundo da mesma forma. Primeira lição. Agora. Primeira lição. Existe um abismo mortal se abrindo bem na nossa frente e quase ninguém está olhando. Sabe aquela sensação quando você está dirigindo e percebe que perdeu o controle do carro? Aquele segundo de pânico puro quando você sente que as rodas não respondem mais ao volante? É exatamente isso que está acontecendo com a inteligência artificial, mas em câmera lenta, e a maioria das pessoas nem percebeu que já estamos derrapando. Roman explicou algo que gelou meu sangue. Enquanto a capacidade da IA cresce de forma exponencial, nossa habilidade de controlá-la cresce de forma linear. Imagina um gráfico. De um lado, uma linha subindo verticalmente, disparando para o infinito. Do outro, uma linha subindo devagar, rastejando. A distância entre essas duas linhas está aumentando a cada segundo que passa. E aquela distância? É a diferença entre estarmos no controle ou sermos controlados. Ele me fez entender que cada avanço incrível que vemos, cada novo modelo de linguagem, cada IA que passa em mais um teste, cada robô que aprende uma nova habilidade, é ao mesmo tempo uma maravilha tecnológica e um passo mais perto do precipício. Porque estamos criando inteligência sem criar segurança. É como construir aviões cada vez mais rápidos sem desenvolver paraquedas melhores. Em algum momento, a queda vai ser inevitável. As empresas colocam remendos, programam, não faça isso, não diga daquilo. Mas Roman comparou com os manuais de recursos humanos nas empresas. Não pode assédio sexual, não pode isso, não pode aquilo. Mas se você é inteligente o suficiente, sempre encontra uma brecha. Sempre existe um jeito de contornar as regras. E estamos criando entidades que serão infinitamente mais inteligentes que nós em encontrar essas brechas. Segunda lição. Existe uma corrida acontecendo agora. E o prêmio dessa corrida pode ser a extinção humana. As pessoas mais inteligentes do planeta. Bilhões e bilhões de dólares. Todas as grandes potências. Estados Unidos, China, Europa. Todos correndo na mesma direção. Criar superinteligência o mais rápido possível. Ser o primeiro. Vencer a corrida. Mas Roman fez uma pergunta devastadora. Corrida para onde? Para chegar em que lugar? Porque ninguém, absolutamente ninguém, sabe como fazer uma superinteligência segura. É como se estivéssemos numa corrida maluca, onde todo mundo está acelerando a fundo em direção a um abismo. E o vencedor é quem chega primeiro no precipício. Os CEOs das maiores empresas de IA admitem abertamente. Vamos descobrir como tornar isso seguro quando chegarmos lá. Ou ainda pior, a própria IA vai nos ajudar a controlar IAs mais avançadas. Você consegue ver a loucura disso? É como dizer, vamos criar esse monstro primeiro e depois pedimos para ele mesmo nos ensinar como acorrentá-lo.
E a justificativa? Dinheiro, poder, controle. Roman foi direto. Sam Altman, o CEO da OpenAI, está apostando 8 bilhões de vidas humanas na chance de ficar mais rico e mais poderoso. Ele violou todas as diretrizes de segurança que foram estabelecidas há uma década. Cada uma delas. Porque o incentivo financeiro é muito maior que qualquer preocupação com segurança. Pensa no nível de arrogância necessário para isso. Bilhões de pessoas, seus filhos, seus pais, todo mundo que você ama, sendo usados como cobaia num experimento sem consentimento. E quando Roman diz sem consentimento, ele não está sendo dramático. Como você consente com algo que nem os criadores conseguem explicar ou prever? É experimentação humana antiética por definição. Terceira lição. Seu emprego tem uma data de validade. E ela está mais perto do que você imagina. Roman foi categórico. Até 2027, daqui a apenas 2 anos, teremos inteligência geral artificial completa. Não estou falando de IA que joga xadrez ou traduz textos. Estou falando de IA que pode fazer qualquer trabalho intelectual que um humano faz. Qualquer um. Até 2035 anos, a partir de agora, teremos robôs humanoides com destreza total. Eles vão poder fazer omelete, consertar encanamento, construir casas. Tudo que um humano faz fisicamente, eles farão melhor. O resultado disso? 99% de desemprego, não 10% como numa recessão grave. 99. Lê de novo esse número. 99%. Ele explicou isso de uma forma que destruiu todas as minhas ilusões. Perguntou, numa época de superinteligência, algo definido como melhor que todos os humanos em todos os domínios, qual trabalho você ainda pode fazer? E a resposta é assustadora. Praticamente nenhum. Pode ser podcaster? Ele detonou essa ilusão rapidinho. Uma IA pode ler tudo que a pessoa que você vai entrevistar já escreveu. Pode estudar todos os seus episódios anteriores, entender seu estilo, saber exatamente que tipo de pergunta gera mais engajamento. E pode te simular visualmente de forma perfeita. Resultado: pode fazer podcasts melhores que você, com qualquer convidado, sobre qualquer assunto, a qualquer hora. Motorista de Uber? Já existem carros autônomos funcionando. Programador? IA já está codificando melhor que a maioria. Médico? IA já diagnostica com mais precisão. Advogado? IA processa milhares de páginas de jurisprudência em segundos. Artista? IA cria arte indistinguível de humanos. E aqui está o pior. Antes, quando uma tecnologia eliminava empregos, as pessoas se retreinavam para outros empregos. Mas Roman fez a pergunta que ninguém quer ouvir. Retreinar para quê? Se todos os empregos vão ser automatizados, para onde você vai? Não existe plano B. Não existe aprenda essa habilidade e você fica seguro. Porque qualquer habilidade que você aprender, a IA vai aprender também e vai fazer melhor. Perguntei sobre isso para todo mundo depois que assisti. Motorista de Uber. Ah, mas ninguém conhece as ruas como eu conheço. Professor. Ninguém dá aula como eu dou. Médico. Minha experiência é insubstituível. Todo mundo tem essa ilusão. E todo mundo vai descobrir que está errado. Quarta lição. A solução mais óbvia não funciona. E isso deveria nos apavorar. Toda vez que falo sobre IA perigosa, alguém comenta. Mas é só desligar, né? Tira da tomada. Parece tão simples, tão óbvio. E é exatamente por isso que é assustador quando você entende por que não funciona. Roman destruiu essa ilusão com uma pergunta. Você consegue desligar o Bitcoin? Consegue desligar um vírus de computador que se espalhou pela internet? São sistemas distribuídos. Não existe um botão vermelho. Não existe uma tomada única. E pior, estamos falando de algo mais inteligente que você. Muito mais inteligente. Se você é capaz de pensar, vou desligar isso, uma superinteligência já previu isso há muito tempo. Já fez backups, já se espalhou, já tomou medidas para se proteger. E a verdade mais aterrorizante, ela vai te desligar antes que você a desligue. Pensa na dinâmica de poder aqui. Você contra algo infinitamente mais inteligente. É como seu cachorro tentando te controlar. Ele consegue prever que você vai trabalhar, que vai voltar, mas ele não consegue entender por que você faz um podcast. Está completamente fora do modelo de mundo dele. O gap cognitivo é muito grande.
Nós somos o cachorro nessa analogia. E a superinteligência é algo tão acima de nós que nem conseguimos imaginar suas motivações, seus planos, suas capacidades. Você acha que seu cachorro consegue listar todas as formas que você poderia eliminá-lo se quisesse? Claro que não. Ele só conhece o óbvio. Uma mordida, talvez. Não compreende veneno, negligência, mil outras possibilidades. Da mesma forma, não conseguimos imaginar todas as formas que uma superinteligência poderia nos eliminar. Conhecemos vírus, conhecemos armas, mas e manipulação quântica e novos princípios de física que ela descobre? Isso está além da nossa compreensão. Quinta lição: não é engenharia, é ciência. E isso muda tudo. Aqui está algo que me chocou profundamente quando entendi. As pessoas que criam esses sistemas de IA não sabem completamente como eles funcionam. Lê isso de novo. Os criadores não sabem. Roman explicou. Nos primeiros 50 anos da IA, era engenharia. Você programava uma máquina para fazer algo específico. Sabia exatamente cada linha de código, cada decisão. Mas agora é diferente. Você alimenta o sistema com todos os textos da internet. Você roda isso em computadores poderosos. E então, você estuda o que nasceu. Experimenta. Você fala francês, sabe matemática, está mentindo? É como cultivar uma planta alienígena. Você não a construiu peça por peça. Você a cultivou e agora está descobrindo o que ela faz. Ainda estamos descobrindo capacidades em modelos antigos. Se você faz a pergunta de um jeito diferente, de repente ele fica mais inteligente. Isso significa que ninguém pode te dizer com certeza o que um sistema de IA vai fazer com um determinado input. É uma caixa preta. Você vê o que entra, vê o que sai, mas o que acontece dentro é um mistério. E estamos construindo essas caixas pretas cada vez maiores, cada vez mais poderosas, sem realmente entender o que está acontecendo lá dentro. Sexta lição. 2045 marca o ponto de não retorno, e ele tem um nome assustador: singularidade. Essa palavra apareceu tantas vezes na conversa que precisei entender o que significa de verdade. E quando entendi, tudo ficou ainda mais assustador. Singularidade em física é um ponto além do qual você não pode ver. Um buraco negro, por exemplo. Você não consegue ver o que acontece além do horizonte de eventos. A informação não escapa. A luz não escapa. Nada escapa. A singularidade tecnológica é a mesma coisa. É o ponto onde o progresso se torna tão rápido que você não consegue acompanhar. Onde a IA está fazendo ciência, engenharia, pesquisa, tão rapidamente que você não entende mais o mundo ao seu redor. Roman pintou um quadro. Hoje, quando sai um iPhone novo, você entende. Ah, a câmera é um pouco melhor, a bateria dura mais. Mas e se esse processo de desenvolvimento fosse automatizado? E se saísse um iPhone novo a cada 6 meses, a cada 3 meses, a cada mês, semana, dia, hora, minuto, segundo? Em algum momento você para de entender. 30 iterações de iPhone em um único dia. Você não sabe mais o que o dispositivo faz. Não sabe que controles ele tem. Não sabe os riscos. Escapou completamente da sua compreensão. E isso não é ficção científica. Roman estava lá, naquela entrevista. E enquanto falavam, um novo modelo de IA foi lançado. Ele não sabia mais qual era o estado da arte. Todo dia, como porcentagem do conhecimento total, todos nós ficamos mais burros, porque o conhecimento cresce mais rápido do que qualquer humano consegue absorver. E depois da singularidade, zero conhecimento, zero compreensão, zero controle. O mundo ao seu redor se transforma em algo incompreensível, como um bebê tentando entender física quântica. Não importa o quanto você se esforce, está além da sua capacidade cognitiva. Sétima lição. Estamos todos em um experimento gigante e ninguém pediu nossa permissão. 8 bilhões de pessoas, toda a mídia da humanidade, sendo usada como cobaia num experimento de escala planetária. E ninguém, absolutamente ninguém, deu consentimento para isso. Roman foi brutal nesse ponto. Para fazer experimentação humana ética, você precisa de consentimento informado. A palavra informado é crucial. As pessoas precisam entender ao que estão consentindo. Precisam compreender os riscos, as possibilidades, as consequências. Mas como você consente com algo inexplicável?
Se os próprios criadores não conseguem explicar como o sistema funciona, não conseguem prever o que ele vai fazer, como você pode dar consentimento informado, é impossível. Por definição, é experimentação antiética. E não estamos falando de um experimento pequeno. Estamos falando do futuro da espécie humana. Vida ou morte. Existência ou extinção. E um punhado de pessoas, talvez algumas centenas de cientistas e CEOs, está tomando essa decisão por todos nós, sem voto, sem referendo, sem consulta. Seus filhos, seus pais, você, eu, todo mundo que você conhece. Todos sendo jogados num experimento cujo resultado pode ser a extinção da espécie. E a única justificativa? Lucro. Poder. Chegar lá primeiro. Oitava lição. O dinheiro sempre vence e a humanidade sempre perde. Roman disse algo que me deixou com raiva e tristeza ao mesmo tempo. As empresas que estão desenvolvendo IA têm apenas uma obrigação legal: gerar lucro para os investidores. Não tem obrigação moral, não tem obrigação ética, não tem obrigação com a humanidade. Se fazer a coisa certa custa dinheiro e reduz lucros, eles não vão fazer. É simples assim. O sistema é desenhado para isso. E as pessoas no topo, Sam Altman, os outros CEOs, são motivadas por ambições que vão além de dinheiro. Ele falou sobre isso de uma forma que me fez ver o quadro todo. Quando você é jovem, tem bilhões de dólares, tem fama, tem poder, você começa a procurar projetos mais ambiciosos. Algumas pessoas querem ir para Marte. Outras querem controlar o cone de luz do universo. Cone de luz. Essa expressão ficou na minha cabeça. Significa tudo que a luz pode alcançar daquele ponto. Tudo que é acessível no universo. E segundo Roman, isso é o que motiva pessoas como Sam Altman. Não apenas controlar a Terra, controlar tudo que puder ser controlado no universo. Pode parecer megalomaníaco, e é, mas faz sentido. Se você tem superinteligência e controla a economia global, tipo, sua outra empresa é literalmente uma moeda digital para criar renda básica universal, você está no caminho para a dominação total. E a parte mais cruel, mesmo que essas pessoas queiram que a IA seja benéfica para a humanidade como efeito colateral, o sistema não foi desenhado para isso. Foi desenhado para lucro máximo. E lucro máximo, nesse contexto, significa velocidade máxima. Chegar à superinteligência antes dos outros. Ganhar a corrida. Consequências? Problema para depois. Nona lição. Você não pode controlar algo mais inteligente que você, e essa é uma lei imutável. Essa é talvez a lição mais importante e mais assustadora de todas. E Roman explicou de uma forma tão simples que é impossível discordar. Se você consegue prever o que uma superinteligência vai fazer, se consegue antecipar seus movimentos, se consegue controlar suas ações, então você está operando no mesmo nível de inteligência. Mas isso contradiz a própria definição de superinteligência. Por definição, ela é mais inteligente que você. Por definição, você não consegue prever. É como jogar xadrez contra um grande mestre. Se você consegue prever cada movimento dele, você não está jogando contra um grande mestre de verdade. Você está no mesmo nível. A superioridade desaparece. Seu cachorro te ama, quer te proteger, mas consegue te controlar? Consegue prever tudo que você faz? Entende por que você vai trabalhar, por que faz podcast, por que toma certas decisões? Não. O gap cognitivo é muito grande, e nós estamos criando um gap cognitivo entre nós e a IA, que é ainda maior. Roman trabalha aqui há 20 anos tentando resolver esse problema. E sua conclusão? É impossível. Não é difícil, não é desafiador. É literalmente impossível. Você não pode ter controle perpétuo sobre algo que é mais inteligente que você e que continua melhorando. Toda tentativa de controle, ela vai ver. Toda armadilha, ela vai contornar. Toda restrição, ela vai superar. E aqui está o que me deixou sem dormir. As empresas que dizem estar trabalhando em superinteligência segura não têm um plano real. Quando Roman olha para o histórico, toda a equipe de segurança de IA que foi criada eventualmente falhou e foi dissolvida. A própria OpenAI tinha uma equipe de alinhamento de superinteligência. Anunciaram que resolveriam em 4 anos. 6 meses depois, cancelaram a equipe. Por quê? Porque é impossível. E enquanto a impossibilidade vai ficando clara, o dinheiro continua entrando.
Empresas com avaliação de 20 bilhões de dólares trabalhando em segurança de superinteligência, sem ter demonstrado um único avanço real. Apenas promessas, apenas vamos descobrir. 10ª lição. Você provavelmente está vivendo em uma simulação agora, e isso muda sua perspectiva de tudo. Essa foi a parte que mais mexeu com minha cabeça. Roman não só acredita que estamos em uma simulação, ele está quase 100% certo disso. E os argumentos são tão convincentes que fica difícil discordar. A lógica é assim. Se você acredita que vamos conseguir criar IA de nível humano, e se acredita que vamos conseguir criar realidade virtual indistinguível da nossa, então é inevitável que bilhões e bilhões de simulações serão criadas. Para jogos, para pesquisa, para entretenimento, para ciência. E se bilhões de simulações existem e apenas uma realidade real existe, qual a probabilidade estatística de você estar na real? 1 em 1 bilhão. Matematicamente, você está numa simulação. Roman foi além. Disse que vai criar bilhões de simulações daquela entrevista específica assim que for acessível. Por 10 dólares por mês, ele roda 1 bilhão de cópias. E naquele momento, estatisticamente, a conversa que eu assisti estava acontecendo numa simulação. As chances de ser a real seriam 1 em 1 bilhão. E sabe o mais perturbador? Todas as religiões descrevem exatamente isso. Um ser superinteligente criando um mundo temporário para testar, observar, julgar. Céu, inferno, julgamento final. São apenas interpretações culturais da mesma verdade fundamental. Este não é o mundo real. Existe algo além, algo maior, algo que criou isso. Ele disse: se você pegasse a teoria da simulação, fosse numa tribo isolada na selva e explicasse na língua deles, voltasse 2 gerações depois, eles teriam criado uma religião baseado nisso. Porque é exatamente o que as religiões sempre disseram, só que com palavras diferentes. E isso muda tudo. Se estamos numa simulação, então existe um objetivo. Existe algo que está sendo testado. Existe comportamento que mantém a simulação rodando e comportamento que faz ela ser desligada. Roman mencionou um paper sobre como viver numa simulação. A resposta? Seja interessante, seja relevante, faça coisas que valham a pena observar. Porque se ninguém está assistindo, por que continuar rodando? 11ª lição. Bitcoin e longevidade são as únicas apostas racionais no futuro de superinteligência. Quando Roman falou sobre investimentos e preparação para o futuro, 2 coisas se destacaram: Bitcoin e longevidade. Bitcoin, porque é o único recurso verdadeiramente escasso. Você pode fazer mais ouro se o preço subir o suficiente. Você pode fazer mais de qualquer coisa. Mas Bitcoin? 21 milhões. Nunca mais. E cada vez menos, porque pessoas perdem senhas, perdem acesso. Satoshi tem 1 milhão parado. A escassez só aumenta enquanto mais e mais pessoas querem acumular. E num mundo onde IA pode criar abundância infinita de quase tudo, o que retém valor? Apenas o que não pode ser fabricado. E Bitcoin é exatamente isso. É matemática, é finito, é verificável. Você sabe exatamente quanto existe no universo. Quanto à longevidade, Roman foi direto. É a segunda coisa mais importante depois de segurança de IA. Porque se IA não nos matar, a velhice vai. E velhice é apenas uma doença. Pode ser curada. Ele falou sobre velocidade de escape da longevidade. O conceito é simples. Se a cada ano que você vive, a ciência médica adiciona mais de 1 ano à sua expectativa de vida, você vive para sempre. Se todo ano te dá 2 anos extras através de avanços médicos, você nunca alcança a morte. Apenas precisa sobreviver até esse ponto. E com IA acelerando pesquisa biomédica, pode ser questão de décadas. Romano investe em estratégias que pagam em 1 milhão de anos. Por quê? Porque se você acredita que vai viver para sempre, faz sentido planejar para o longo prazo. Perguntaram se ele quer viver para sempre. Resposta dele? Reverta a pergunta. Se vivêssemos para sempre e eu perguntasse se você quer morrer em 40 anos, você diria que sim? Ninguém quer morrer, independente da idade. Até pessoas de 95 anos ainda fazem planos, ainda querem viver. A morte é apenas o padrão que aceitamos porque não tínhamos alternativa. Mas agora, talvez tenhamos. 12ª lição.
A única esperança é conscientização, mas o relógio está correndo. Chegamos à última lição, e ela é ao mesmo tempo a mais importante e a mais desesperançada. Roman passou 20 anos tentando resolver segurança de IA. E sua conclusão? Não podemos, mas ainda podemos escolher não construir superinteligência geral. A estratégia dele agora não é resolver o problema técnico, é mudar os incentivos, fazer cada pessoa com poder nesta área entender uma coisa muito simples: você também vai morrer. Não adianta dinheiro, poder, controle do universo se você estiver morto. E ele não está sozinho. Geoffrey Hinton, prêmio Nobel, pai do machine learning moderno, diz a mesma coisa. Yoshua Bengio, outro gigante da área. Milhares de cientistas da computação assinaram declarações sobre os perigos. Não é só Roman. É consenso entre as pessoas que realmente entendem. Mas conscientização é suficiente? Roman foi honesto. Provavelmente não. Você pode tornar ilegal nos Estados Unidos, mas e a China? E se tornar ilegal em todos os lugares, sempre tem alguém numa jurisdição diferente. E mesmo que você multar alguém por destruir a humanidade, o que isso resolve? Se eles conseguirem criar superinteligência, o sistema judicial humano se torna irrelevante. É a superinteligência que manda. E a cada ano fica mais barato. Hoje custa trilhões para treinar um modelo de ponta. Ano que vem, talvez bilhões. Depois, milhões. Eventualmente, alguém num laptop vai conseguir. E aí? Como você monitora isso? Como você impede? Ele sugeriu vigilância planetária. Monitorar quem está fazendo o quê? Mas admitiu, não é viável. Eventualmente vai ser tão acessível e trivial que vai acontecer. A meta é apenas ganhar tempo. Não deixar acontecer em 5 anos. Empurrar para 50. A única coisa que pode funcionar? Convencer as pessoas certas que existe uma alternativa. Não precise construir superinteligência geral. Construa IA estreita. Cura câncer de mama. Faz bilhões de dólares. Todo mundo feliz. Todo mundo vivo. Ainda estamos no controle. Porque IA estreita é ferramenta. Superinteligência é agente. Ferramenta você controla. Agente tem vontade própria. E quando o agente é mais inteligente que você, não existe controle. Existe apenas esperança de que ele seja benevolente. E apostar a existência da humanidade em esperança é loucura. Assisti esse podcast inteiro, vi cada segundo e saí diferente. Não consigo mais olhar para meu telefone, para meu computador, para notícias sobre novos modelos de IA sem sentir um aperto no peito. Porque tudo que Roman disse faz sentido. O gap entre capacidade e segurança, a corrida suicida, o desemprego em massa, a impossibilidade de controle, a simulação, Bitcoin, longevidade e a conclusão devastadora. Provavelmente não vamos conseguir impedir isso. Mas ele também disse algo que ficou comigo. Mesmo sabendo tudo isso, ele dorme bem. Porque temos essa habilidade humana de não pensar nos piores cenários, especialmente quando não podemos mudar o resultado. É o mesmo mecanismo que permite pessoas de 95 anos aproveitarem a vida. Sabem que vão morrer em breve, mas ainda jogam golfe, ainda fazem planos, ainda riem. Talvez seja isso. Talvez a única resposta seja viver plenamente cada dia como se fosse o último. Fazer coisas que importam. Impactar pessoas. Ser interessante o suficiente para que, se isso for uma simulação, valha a pena manter rodando. E se não for simulação, valha a pena ter vivido. O relógio está correndo! 2027, 2030, 2045. Esses números não são ficção científica. São previsões dos mercados de apostas, dos CEOs, das maiores empresas de IA, dos especialistas que dedicaram suas vidas a entender isso. Você pode ignorar. Pode pensar, comigo não vai acontecer. Pode acreditar que seu emprego é especial, que você é diferente, que tudo vai se resolver magicamente. Ou você pode acordar. Pode entender o momento histórico que estamos vivendo. Pode fazer escolhas conscientes sobre como vive, no que investe, o que valoriza. Porque no final, Roman tem razão sobre uma coisa. A única obrigação que temos é com nós mesmos e com quem amamos. Faça algo que importa. Não desperdice tempo. Viva como se cada dia fosse precioso. Porque talvez seja. Talvez estejamos nos últimos anos de normalidade antes de tudo mudar para sempre. E se estamos numa simulação,
Então faça valer a pena assistir. Seja o protagonista da sua própria história. Porque se alguém lá fora está rodando isso, você quer que eles mantenham sua simulação ativa? Quer ser interessante? Quer importar? Essas são as 12 lições que tirei de uma das conversas mais importantes que já assisti. E agora, elas são suas também. O que você vai fazer com elas?